porque o nosso assunto de hoje é estomatites de diagnóstico clínico. E qual é a principal mensagem que a gente gostaria de compartilhar e de conversar a respeito de estomatites de diagnóstico clínico? Primeiro, sim, é que você fazer o diagnóstico dessas situações e tratar esses pacientes depende somente do seu conhecimento e da sua percepção. Essas lesões, elas são descritas como de diagnóstico eminentemente clínico por duas situações em particular. A primeira dessas situações é que as características clínicas dessas lesões permitem que você faça o diagnóstico delas. Eu posso fazer algum exame complementar para essas lesões, tipo biópsia ou algum outro exame hematológico, sorológico? Pode, mas também, e essa é a segunda característica desse grupo de lesões, a maioria dessas lesões, você não tem uma característica microscópica típica que possibilite o diagnóstico. Portanto, se você fizer a remoção cirúrgica e enviar isso para o laboratório, para o patologista analisar, tanto faz se for uma biópsia parcial ou se for uma biópsia total, dificilmente ele vai conseguir formular um diagnóstico para essas alterações. Às vezes dá, porque tem outros detalhes que podem caracterizar ela microscopicamente, mas na maioria das vezes, o aspecto microscópico ele é inespecífico. Quer dizer, não tem uma estruturação do tecido, não tem uma população celular típica ou características dessa população celular que possibilitem ao patologista fazer um diagnóstico microscópico conclusivo. Então, vê bem, são duas circunstâncias. Uma é que, pelo próprio conjunto das características, e aí o que é o conjunto das características? Pessoal, não é só botar o olho, né? Porque se for só botar o olho, é adivinhação. Então, o processo de diagnóstico, mesmo dessas lesões, e ainda mais dessas lesões de diagnóstico eminentemente clínico, ele tem que ser construído através de um raciocínio, porque se fosse só botar o olho, que bom, seria muito fácil. Mas a gente precisa fazer todos esses passos de conversar adequadamente com o paciente, fazer uma boa e qualificada anamnese, ter um ambientezinho separado ali para que essa conversa seja adequada, seja sincera, responder um passo a passo, como você fazer essa abordagem inicial para você começar a construção desse diagnóstico de forma consistente e com segurança. Não só para as lesões, obviamente, de diagnóstico eminentemente clínico, que é isso que a gente vai está conversando hoje, mas para todas as situações. Inclusive para aquelas situações que são puramente odontológicas, que não envolve dente especificamente, você também aplica esse conhecimento. E para essas alterações que predominam na mucosa, ainda mais. Às vezes, esse processo não é tão simples, às vezes você está atendendo criança, e fazer o diagnóstico clínico, às vezes, é mais desafiador ainda, porque a anamnese, ela envolve aquilo que a criança consegue dizer e descrever para nós, mas envolve as percepções da mãe, ou do pai, do acompanhante, e nem sempre é bem o que está acontecendo, né? Às vezes você pergunta para a criança se dói e a mãe responde se dói ou não, né? Como é que ela vai saber, né? Quem sabe é a própria criança. E também tem circunstâncias, né? Eu gostaria justamente de começar a nossa conversa discutindo esse caso de uma paciente com necessidades especiais. Sinceramente, eu tenho dificuldade, né, no manejo e no atendimento de PNEs, né, de pacientes com necessidades especiais. Para mim, não é fácil fazer isso. É complexo, é difícil para mim, em todas as circunstâncias. Eu não faço aí o atendimento clínico, né? Porque tem pessoas que têm mais treinamento para isso, mais habilidade, e conseguem fazer esse manejo muito melhor que eu. Mas, eventualmente, eu atendo pacientes com necessidades especiais que têm alterações bucais e os outros colegas tiveram dificuldade no manejo. E uma dessas pacientes que eu recebi era uma paciente que ela vinha em acompanhamento médico, tinha 14 para 15 anos, uma menina, e ela tinha paralisia cerebral. Então, ela era cadeirante, assim, super cuidada, né? A mãe extremamente cuidadosa, mas uma paciente que viajava 80 quilômetros para fazer as consultas, né? Porque lá na cidade que ela mora, não tinha nenhum dentista e nem os médicos da cidade, uma cidade de porte médio, disposto a fazer os atendimentos dela. E o principal problema da jovem era a afta. Vê bem, afta, né? Algo que às vezes a gente trata com certa banalidade, porque ela fazia episódios muito recorrentes
Então, ela fazia episódios muito recorrentes e, claro, o entendimento do paciente não é o mesmo entendimento. Então, ela não comia. E isso proporcionava um outro problema, que era uma anemia recorrente e permanente. Mas a gente sabe que a anemia também pode dar alteração na mucosa bucal. Então, o que está acontecendo? É a anemia que está induzindo as aftas por deficiência nutricional, ou as aftas, e aí ela não consegue se alimentar, e a anemia é consequência disso. Então, com a equipe médica lá, ela estava nessa ciranda, sem conseguir resolver. Qual foi a avaliação que os médicos fizeram? Os médicos queriam fazer uma gastrotomia, que é uma cavidade, uma comunicação acessória, para ela receber o alimento já direto no estômago, e com a gastrotomia ela não fazer as aftas. Olha só que loucura, gente. E o diagnóstico é clínico, né? Pô, é afta, como é que nós vamos manejar isso de forma adequada? Bom, toda a conversa feita com a mãe, e aí, então, em função daquela distância que eu descrevia antes, né? Pô, 80 quilômetros, tá, vinha para consulta, mas não é fácil. Dependendo onde você está, para você pode ser perto ou pode ser longe, para a família não era fácil rodar esses 80 quilômetros para vir fazer consultas, por exemplo, para fazer laser terapia. Por quê? Porque tem que ser seguido. Se você não fizer a laser terapia para afta de uma forma mais próxima das consultas, e ainda mais no caso dessa menina, você não ia ter um resultado efetivo, né? Muito bem. Manejo com corticoide tópico. Aí tinha dificuldade, porque a menina não conseguia cuspir. E a gente queria usar um elixir, porque tem substantividade melhor, não adianta você usar o Orabase com ela, porque ela não ia deixar ali. Então, começamos o corticoide tópico e as aftas resolveram. Aí, esquema de consulta recorrente. Então, primeiro ela veio numa semana, começamos, ela veio na outra semana e veio na outra semana. Bom, aí a gente começou a intercalar, porque estava dando resultado, justamente pela dificuldade de deslocamento, e passamos, então, a fazer essas consultas em 30 dias, e agora a gente tem intervalos trimestrais. E se a questão continuar evoluindo bem, a gente pode espaçar um pouco mais, e foi evitada uma cirurgia desnecessária. Vê bem, né? O quanto a gente pode impactar na vida dos pacientes com soluções para os problemas bucais, que ela vinha numa ciranda recorrente que ela não conseguia resolver, que ela não conseguia dar andamento para a solução do caso. Então, esse é um caso de afta, que tem toda essa circunstância de complicação, que o diagnóstico é clínico, mas a gente começou com esse caso justamente para discutir o manejo dos pacientes com necessidades especiais, porque às vezes a gente tem situações que elas exigem um pouco mais da gente, né? Olha só esse rapaz. Então, tem cáries ativas ali nos incisivos, a higiene bucal precária, né? E é um paciente já pré-adolescente, aí na faixa de 12, 13 anos, um rapaz grande, paciente com necessidade especial também, um grau de entendimento baixo, mas assim com uma relativa independência, se comunica bem, mas só faz o que ele quer, né? A família também tem alguma dificuldade de manejo com ele. E a queixa era as lesões gengivais. Bom, na VB a queixa não era a cárie, né? Poxa vida, né? O que chama a atenção é a cárie. Justamente essa era a questão. O que chama a atenção é a cárie. Mas apareceram as lesões gengivais. E aí? E aí, vai seguindo a conversa com a mãe, vai fazendo anamnese e tal, vai conversando com ele para que ele deixasse olhar, e ele deixou examinar, deixou fazer as fotos, né? Tanto que a foto está aí. E aí, então, ele faz algo extremamente interessante. Ele coloca o indicador na gengiva e aperta ali. E vai apertando. Por que ele apertava a gengiva? Ele apertava e comprimia a gengiva justamente por causa das cáries, por causa da dor dos dentes. Deu estalos. E aí nós estamos falando de estomatite de diagnóstico clínico, não é? Qual é o problema ali? O problema era que o próprio paciente induzia as lesões por causa das cáries dentárias. Olha só que interessante. Então, no primeiro momento, a gente poderia pensar que aquilo ali se tratava de alguma lesão autoimune que ele estivesse fazendo, alguma queimadura por medicamentos, por alguma outra coisa. Dificilmente nós pensaríamos na hipótese de ser uma lesão traumática e induzida pelo paciente. E, de certa forma, a gente teve a sorte, na conversa ali, na avaliação, que ele repetiu o hábito de colocar o dedo ali. Bom, o que se fez nesse caso? O primeiro passo foi ensinar ou reforçar com a mãe, né, a necessidade da higiene bucal para que ele fizesse, a família ajudasse, a higienização adequada ali,
para que assim que essas lesões melhorassem, pudesse fazer o tratamento restaurador e ajudar ele, então, a evitar de colocar os dedos ali. Só com, né, profilaxia ali, limpeza, tirar a placa de cima, em uma semana, qual é o aspecto que a gente tem? Em uma semana, as lesões gengivais melhoraram consideravelmente. Bom, agora o paciente está pronto para o tratamento restaurador. E aí, então, vários aspectos importantes desse caso. Primeira questão, você está tratando com lesões de diagnóstico clínico, onde você não vai ter um exame complementar que vai confirmar o seu diagnóstico. Se você fizesse uma biópsia ali, ia ser inflamação, exceto se fosse alguma das doenças autoimunes, mas não era essa a nossa hipótese. Se você considerar o que você precisa fazer primeiro, o tratamento restaurador ou o tratamento da lesão? Bom, é importante que você considere que precisa tirar o componente inflamatório para que a lesão melhore, mesmo que ela não fosse uma lesão traumática. Porque se você tem o componente inflamatório ali induzido pela placa bacteriana, você vai ter muito mais mediador químico, hiperemia, edema, lesão do epitélio, ficando muito difícil que você consiga que isso cure. Vê bem, então você está tratando uma lesão de diagnóstico clínico, que você não tem um exame que confirme o diagnóstico, você precisa ter o retorno desse paciente obrigatoriamente para você ter certeza que o seu tratamento está dando certo. Em quanto tempo esse paciente vai voltar? Você linkar isso, você fazer a conexão do seu tratamento com o tempo de cicatrização. Você sabe que mucosa cicatriza em 7 dias. Você espera que a lesão esteja absolutamente curada em 7 dias? Não nesse caso. A gente sabe que de vez em quando ele vai voltar com o dedo lá e vai voltar a traumatizar a região ali, e isso ainda vai perpetuar. Vai resolver de vez quando isso? Vai resolver agora, quando o tratamento restaurador dos dentes for feito, e com as restaurações ali, então ele vai parar de ter dor e vai parar de estimular. Mas a gente consegue, fazendo esse esquema que você vai ver a evolução do caso logo na sequência, justamente confirmar se o seu diagnóstico estava certo e se a conduta que você adotou, ela está sendo eficaz para resolver a alteração que o paciente tem, para resolver a doença. E aí, então, vai para a segunda parte ali, que é o tratamento restaurador. Então, esse é um caso que você vai encaminhar, vai fazer a solução, e é um caso que, em algum tempo, ele vai estar concluído. Diferente do caso que a gente descreveu anteriormente, da menina PNE com aftas, que é um caso que vai ficar recorrente, porque de tempos em tempos você vai ter que revisar como aquele caso estava evoluindo, em função da medicação também, porque corticoide você não vai deixar um PNE com uso crônico de corticoide, você vai começar a fazer essas intercalações com a mãe, com a família, mas nesse caso aqui não, você vai concluir o processo ali da gengiva, e aí depois tratamento restaurador. Aí você tem outra circunstância, que é o paciente que tem alterações induzidas pelo tabagismo, que é a estomatite nicotínica. Mas olha só, além da questão do diagnóstico, de você confirmar ou estabelecer que isso aí é estomatite nicotínica, esse é um paciente que daqui para frente, depois que você botar o olho nessa alteração, ele precisa de exames periódicos e recorrentes com você. Você precisa dizer isso para ele, né? Mostrar para o paciente as alterações que ele tem ali na mucosa, que ele tem no palato. Essas alterações são induzidas pelo tabagismo. O tabagismo provoca uma reação à fumaça ali opa, deu um trava-língua. E os agentes da fumaça, do tabaco, provocam uma irritação nas glândulas salivares acessórias, e cada elevaçãozinha que você vê ali é uma dessas glândulas salivares acessórias irritadas pelo tabagismo. Às vezes ela fica um pontinho avermelhado, às vezes não, às vezes fica com esse aspecto assim um pouco mais pálido, porque está tudo com excesso de ceratina ali, está tudo mais ceratinizado justamente pelo estímulo do tabaco. Esse é um tipo de paciente ou de caso que você não pode simplesmente olhar e era isso. Não. Cara, é evidente que a mucosa dele está sofrendo os efeitos do tabagismo. E esse é um paciente que a gente deve, ativamente, propor um esquema de retorno recorrente para ele. Tipo, cara, bota o espelho na mão do paciente, mostra essas alterações, e aí, então, como a gente dizia, diagnóstico eminentemente clínico, olha os dentes ali, né? Ele pode até mentir para você que fuma pouco, mas quem tem dentes nesse estado de comprometimento pelo cigarro, fuma muito. Ele fuma muito mais de uma carteira por dia. Então, você vai dar alternativas para eles. O que você quer fazer? Quer parar de fumar? Ou você quer vir aqui de tempos em tempos para a gente ver o que está acontecendo com dor na tua mucosa?
E não é só com o palato. A alteração, ela está evidente no palato. Mas esse é um paciente, ele pode fazer autoexame? Pode, ele deve fazer autoexame. Mas esse é um paciente que ele deve ser avaliado de forma recorrente por olhos profissionais. Então, você vai combinar com ele. Normalmente, esse é um paciente que a gente faz o primeiro retorno dele em 30 dias, depois que a gente viu a lesão pela primeira vez. Se for possível, fotografe a lesão para você ter a documentação. Hoje é muito fácil fazer essa documentação fotográfica, porque todos os celulares fotografam, a maioria com muito boa qualidade, você vai ter o registro ali. Se isso não mudou em 30 dias, e aí você precisa conversar claramente com ele sobre o tabagismo, né? A gente não tem treinamento para aconselhar o paciente profissionalmente para que ele pare o tabagismo, mas a gente tem que mostrar, explicar e dizer. E se for necessário, ele procura ajuda para parar de fumar. Tem pessoas que conseguem, né? Isso não é fácil, tem outros que não. E aí, enquanto ele tiver com o vício, né? Enquanto ele estiver fumando, você vai combinar os intervalos. À medida que, se ele conseguir diminuir e as lesões melhorarem, você pode espaçar essas consultas de retorno dele. Mas então, a gente justamente dizia que a primeira consulta de retorno desses pacientes nós costumamos fazer em 30 dias. E aí, depois, dependendo das alterações que ele tem, dependendo se é só essa alteração ou se ele tem mais, ele vai vir ou 30 dias de novo, ou a gente passa para 60, 90 dias, mas é preciso que a gente conscientize a pessoa, né? Uma frase que eu aprendi com os meus professores era o seguinte, cara, e aí tem duas que eu gosto, né? Essa que eu aprendi com um dos meus professores, ele dizia assim, cara, tu tomou o cartão amarelo. Assim que ele dizia para o paciente, porque essa analogia com futebol todo mundo entende. Tu tomou o cartão amarelo. É o sinal que as coisas têm que mudar. E se tu não conseguir parar de fumar, bom, tu vai ter que vir aqui de tempos em tempos para eu olhar. E olhar tudo, não olhar só o palato. A gente precisa lembrar, por exemplo, que do ponto de vista de epidemiologia, o câncer de boca, onde ele mais aparece é na língua, nem é no palato. Aliás, lesões no palato são raras. Mas você tem a evidência de que a mucosa está sofrendo demais com a agressão. Então, você mostra isso e encaixa ele nesse esquema de recorrência. A segunda frase, né, que é bastante interessante você usar com o paciente, né, além dessa, então, do cartão amarelo, né, que tomou o cartão amarelo, é você explicar para ele o seguinte, pessoal, todo mundo tem um cartão da loteria para ser sorteado. Como você está fumando muito, já tem lesão ali, você já tem mais do que um cartão de loteria. E você tendo mais de um cartão de loteria, as suas chances do sorteio, azarei, né, porque vai ser um azar, mas as suas chances de ter uma notícia ruim aí, elas são tremendamente maiores. Então, você precisa, sim, de acompanhamento profissional. E as pessoas costumam encarar isso com tranquilidade, se você explicar. Porque a gente costuma fazer consultas com cardiologista, quem tem diabetes faz com endócrino. Então, podemos fazer essa analogia, inclusive, com os pacientes. Olha, enquanto você mantiver o tabagismo, você vai ter que, por um bom tempo, precisar dos meus olhos para examinar você, para que alterações sejam vistas. E vê bem, nessa situação, a gente não está falando de você fazer prevenção do câncer de boca, quer dizer, diagnóstico precoce, a gente está falando de você fazer prevenção, porque diagnóstico precoce seria você pegar uma lesão pequena. Aqui não, aqui o paciente não tem lesão. E aí você pode mudar a vida dele. Porque você fazendo um acompanhamento, ele pode nunca ter a lesão e ele vai receber o recado. E outra coisa, ele vai estar no esquema do seu consultório lá, né? Você pode dizer, olha, você vai ter que vir aqui pagar as contas do meu consultório se você continuar fumando, porque você vai ter que fazer as consultas de acompanhamento. Então, é uma lesão diagnóstica eminentemente clínico, mas eu fiz várias brincadeiras aqui, mas que nós precisamos tratar ela com muita seriedade. A gente não pode negligenciar isso, ou achar que isso é apenas porque fuma. Não, então a gente precisa tratar isso com seriedade, abordar com seriedade com o paciente, colocar um espelho na mão dele, mostrar para ele e explicar da relevância dessa lesão e da importância dele fazer as consultas de retorno para que ele não desenvolva no futuro lesões malignas, certo? Então, esse é um ponto muito importante da gente destacar. Aí você tem uma outra circunstância que isso é descrito genericamente como estomatite protética. E nós vamos ver mais de um caso dessa questão da estomatite protética. Porque estomatite protética é um termo genérico, você pode estar frente a diferentes situações. Então, você pode ter candidíase, você pode ter a tão discutida irritação pelo acrílico da prótese, e isso vem de talvez ter excesso de monômero na formação do monômero e do polímero ali para fazer o acrílico da dentadura. Você pode ter
hiperplasia papilomatosa, que é induzida pela candidíase, enfim, são diferentes lesões que recebem o nome genérico de estomatite protética, e que, na grande maioria das vezes, isso está relacionado à candidíase. Bom, se você fizer a biópsia dessa lesão, o que você vai esperar? Você vai esperar o que o patologista vai ver? O patologista vai ver inflamação crônica. Candidíase aparece na lâmina dele? Até aparece. Às vezes não aparece de forma tão evidente. Existem colorações que ele pode fazer. Tem umas que pintam a cândida, a lâmina fica vermelha e amarela, que chama PAS, ácido periódico de Schiff, fica muito bonito, mas o cara tem que saber que está pesquisando candidíase e tal, e realmente não precisa, você faz esse diagnóstico clinicamente, examinando o paciente. E uma vez estabelecido o diagnóstico, você vai fazer o tratamento adequado para fungo, para candidíase, e você espera que isso resolva. Vê bem, então, a gente citava que essas lesões de diagnóstico eminentemente clínico, é muito importante que você tenha o retorno, para você confirmar o seu diagnóstico, confirmar a maneira como você está tratando, mas, e aí liga a atenção, situações como cândida, que é um fungo que, em situação normal, é um comensal da boca, mas é aí que faz uma infecção oportunista, você tem outros fatores predisponentes que interferem. Você pode ter diabetes, uso crônico de corticoide, de antibiótico, anemia, câncer avançado, químio, um monte de coisas além da dentadura. Então, você tem que ter atenção, né? Tem que estar ligado. Tem várias situações assim que a gente tem que estar antenado. Você faz o tratamento padrão, não resolveu de forma adequada, cara, amplia o leque. Você está trabalhando com situação clínica. Aí, talvez, exames sejam adequados, talvez, mas o que vai dar a base para você é o início da conversa, é a anamnese. É o inventário de saúde que você fez do paciente lá quando você estava conversando. Aí esse paciente vai precisar do segmento do tratamento odontológico. Se a prótese for precária, a dentadura ela vai ter que ser substituída. Se esse é um paciente de implantes que você vai fazer, e tem um rebordo sensacional, né? Se esse é um paciente de implantes que você vai fazer a reabilitação ali, vai colocar implantes, bom, primeiro cura a lesão. Primeiro trata a patologia. E quando você estiver com uma lesão resolvida, aí você faz a parte de reabilitação, quer seja substituir a prótese, se for o caso, quer seja os implantes ali, mas você precisa ter primeiro a doença tratada e resolvida. Esse caso, dá para a gente dizer que ele é um caso simples de diagnóstico clínico, porque é branco, raspou, saiu, é candidíase. Não tem outras possibilidades, né? Aí você tem situações como essa aqui, aonde não é mais tão evidente. Não é mais tão evidente porque não tem aquela área branca exuberante. À medida que você vai treinando, e diagnóstico clínico, pessoal, ele depende muito de você olhar lesões. Porque a questão visual, assim, a memória visual das lesões, ela é muito importante no diagnóstico diferencial. E, às vezes, esse é a nossa maior barreira. Às vezes, nós não queremos atender os casos de lesões ou de estomatologia, porque a gente não vê isso tão seguido, e a gente se confunde, e a gente fez um curso, e a gente se confunde, e esse é o problema quando a gente faz os cursos de congresso, né? Porque a gente vê a imagem lá no curso, e aí passa um tempo, até nós temos um paciente com aquela alteração. E aquela imagem que a gente viu no congresso lá, ela acaba se perdendo. A gente acaba tendo dificuldade para fazer o diagnóstico, porque não tem a memória visual do caso, né? Então, é interessante, por isso que eu digo também, fotografe os seus casos, né? Tenha acesso a material de imagens para que você possa compor mais facilmente. O diagnóstico clínico é por aí. E semiotécnica, tem que botar o dedo nas lesões, tem que puxar a língua, puxar a bochecha, tem que examinar de uma forma bem proativa. E aí você não vê as áreas ali brancas tão características, mas se você observar com cuidado, em algumas áreas ali você vai conseguir perceber. Não lá no palato mole, aquilo lá é um flash da foto, mas parte próximo ali daquelas áreas mais eritematosas. Também cai naquela classificação genérica de estomatite protética, recebe o mesmo nome genérico, mas também tem fungo aí. Você vai fazer aquela manobra que eu vou mostrar no fim aqui, e você vai confirmar o diagnóstico de candidíase. Aí você vai fazer o tratamento, só que tem um detalhe, se essas áreas papilomatosas, porque ali já está papilomatoso, cada pontinho avermelhado ali é um pequeno crescimentozinho de mucosa, né, como se fossem muitos dedinhos, assim. Por isso que a gente diz que ela é uma hiperplasia papilomatosa.
Se você não resolver essas áreas papilomatosas, isso recidiva. Esse é outro problema, né? A gente trata o caso e aí volta o problema. E aí você trata o paciente novo e aí volta o problema de novo. Por que isso vai voltar? Porque você já tem um ambiente próprio ali que a Cândida adora. Então você vai ter que remover aquela área papilomatosa. Tem várias técnicas, pode usar eletrobisturi, laser cirúrgico, mucoabrasão, bisturi a frio. O que a gente mais utiliza, que a gente trabalha com tranquilidade, é eletrobisturi, que aí você vai cauterizar só a mucosa ali, preserva o periósteo, vai cicatrizar por segunda intenção uma mucosa nova. Mas primeiro trata o fungo. Primeiro você tem que eliminar a candidíase para depois... E às vezes, quando você elimina a candidíase, quando essa área papilomatosa está discreta assim, ela resolve. Senão você vai precisar evoluir no tratamento, né? E fazer essa remoção das áreas papilomatosas para você não ter a recidiva. E aí você tem outro caso de estomatite protética, que também está relacionado à cândida, que aqui você não tem as áreas eritematosas, você tem as áreas eritematosas, mas não papilomatosas, quer dizer, não aquele monte de pontinho, mas tem a área branca que é típica, então tem a candidíase eritroplásica, né, porque está vermelho. Pessoal, todas as circunstâncias têm cândida associada, nesses casos que eu mostrei, você vai fazer o tratamento do fungo, vai observar o resultado que deu, e depois você vai fazer a reabilitação. Esse aí também tá legal para colocar implante, né? Um repórter assim, robusto, né? Exuberante. Mas antes de você fazer os implantes... Porque quando você faz os implantes, você conseguir convencer, negociar com o paciente para fazer implantes, em vez daquela dentadura horrorosa que ele usa um tempão, você vai acabar com essa história da candidíase. Então, você vai tratar a lesão bucal, vai oferecer um tratamento de qualidade, sofisticado, diferenciado, e vai acabar com as recidivas, porque não vai ter mais o acrílico ali que se torna poroso, você não vai ter mais o problema das infecções recorrentes de cândida ali. Vamos adiante nesse processo. Tem aquela situação que o paciente conta para você uma história fantástica, sensacional, que você acha que ele está inventando para você, que na noite anterior ele estava comendo alguma coisa, ele sentiu uma dor muito forte dentro da boca e a boca encheu de sangue. E aí ele cuspiu aquele sangue todo da boca, mas sangue, não é sanguezinho de fio dental na gengiva. Ele encheu a boca de sangue, ele foi na pia e ele cuspiu aquele sangue e aí daqui a pouco parou. Só que antes da dor, antes de encher de sangue, ele teve uma dor muito intensa. E os pacientes às vezes até fazem uma referência assim sinistra. Esse doutor, eu achei que tinha me rebentado um vaso da cabeça, porque aquele sangue vinha não sei de onde. O que é essa história? Será que isso é verdade? Isso é verdade sim. Forma uma bolha que dificilmente a gente consegue ver. E por isso a qualidade da foto ela não é tão boa assim. Aquela bolha de sangue que está apontada nas setas, ela se forma rapidamente, em poucos minutos. E é durante a formação dessa bolha, quando o epitélio está descolando do conjuntivo, e ele descola rápido, e por isso que ela enche de sangue e dói, e aí que dá essa dor intensa. Isso chama angina bolhosa hemorrágica. Não se sabe muito bem a patogenia desse processo, se acredita que seja um fenômeno alérgico. Isso costuma dar em pacientes com mais de 40 anos, pode dar em pacientes mais jovens, mas o diagnóstico é eminentemente clínico. A literatura fala que o paciente não pode ter discrasia sanguínea, mas normalmente ele não tem, né? Até porque se são pessoas com mais de 40 anos, se essa pessoa tivesse uma discrasia sanguínea, a pessoa está andando no mundo aí, cai, se corta, faz esporte, trabalha na cozinha, enfim, 1000 acidentes domésticos, essa discrasia sanguínea com tanto tempo de vida já teria sido descoberta. Mas você pode eventualmente solicitar provas de coagulação. E aí isso se resolve sozinho. O que normalmente nós vamos ver é essa situação aqui, a gente vai ver a úlcera no outro dia, porque essa bolha aqui, ela é muito delicada, e ela rompe rapidamente, e onde mais dá é justamente lá no palato mole, mas pode aparecer na região jugal também. E aí também pode aparecer menores, em vez de uma grandona, podem ser múltiplas e menorzinhas. Tem pacientes que fazem isso uma vez na vida, nunca mais repete. Tem pacientes que fazem episódios relativamente frequentes, né? Tem recorrências, chegam a experimentar 6, 8, 10 episódios. Como se acredita que isso é alérgico, então tem que descobrir o que a pessoa estava comendo, é um trabalho de detetive, aconselhar ela e tentar identificar. Tinha uma paciente que dizia, doutor, está comendo um cachorro quente. Imagina um cachorro quente. Imagina só o que tem na salsicha do cachorro-quente. Depois você imagina o que tem no pão, na maionese, na batata palha. Cara, tem 1000 coisas lá.
Então, é difícil saber qual foi o antígeno capaz de induzir essa resposta alérgica, muito particular e muito própria. Então, se você não vê um caso desses e o paciente chegar contando essa história fantástica, acredite, angina bolhosa hemorrágica. Angina por causa da dor. Não tem nada a ver com a angina do coração, que também dá dor, né? Mas por isso chama angina. Angina bolhosa hemorrágica. O que você vai fazer quando você recebe o paciente com a ferida, assim, depois que estourou? Faz só cuidados cicatriciais. Então, pode utilizar a clorexidina para ter a cicatrização ali, sem contaminação, sem infecção secundária. E era isso, a lesão vai resolver, você olha o paciente de novo daqui a uma semana. Se você quiser, solicita plaquetas, TP e KTTP, porque está na literatura, né? É o recomendado nos livros eliminar discrasias sanguíneas. Mas, cara, na prática, isso não tem história nenhuma de discrasia sanguínea associada. O que mais que a gente tem de diagnóstico clínico? Pessoal, a gente tem em diagnóstico clínico a questão das mucosites. E aí, eu quero fazer um comentário muito particular aqui, assim, porque, às vezes, a gente tem a noção que a mucosite é um problema daquele paciente que está com câncer de boca. E aí, quando ele foi tratar o câncer de boca, durante a radioterapia, ele desenvolveu a mucosite. Tudo bem, é assim mesmo. Lá pela 12ª sessão de radioterapia, na região de cabeça e pescoço, o paciente pode desenvolver mucosite. Mas, gente, esse é o menor número de pessoas. O menor número de... Porque são poucas as pessoas que estão fazendo radioterapia, a maioria dos casos de câncer de boca, o tratamento é cirúrgico. Então, dentro daqueles que não foram operados, tem os que fizeram a rádio, tem os que foram operados e vão fazer rádio também. Mas, pessoal, a radioterapia, a quimioterapia, provoca a mucosite de forma mais intensa que a radioterapia. E quem faz quimioterapia principalmente, são as mulheres com câncer de mama, homens para câncer de próstata, às vezes fazem, mas mulheres com câncer de mama e crianças que têm leucemia. Esses são os grupos que mais sofrem com as mucosites pela quimioterapia e a gente está muito distante do atendimento desses pacientes na maioria das vezes. Então, esse diagnóstico é clínico, você tem a história que é um paciente que está tratando câncer. Se você conhece, quase todo mundo tem alguém na família que já teve câncer de mama, né? Porque é uma lesão muito frequente, muito comum. Se você já teve um familiar, uma amiga, uma conhecida que teve câncer de mama, pergunte da questão das lesões da boca. Com muita frequência, as pessoas vão saber relatar, e na maioria das vezes, as pessoas tiveram que conviver com essas lesões sem nenhum tipo de assistência. Então, primeiro que a gente não pode esperar que os médicos vão fazer esse encaminhamento. Então, é um papel nosso informar a população que, então, o paciente oncológico tem em todo lugar e a gente tem muitas formas de ajudar isso. Pode ser com laser terapia, pode ser até com nistatina, porque se você usar nistatina, tira a infecção secundária das feridas e elas vão evoluir com mais conforto. Tem a questão de você avaliar o paciente antes dele começar o tratamento, para não ter borda cortante de dente, para as restaurações estarem todas adaptadas, as próteses estarem todas bem adaptadas, porque isso também diminui tremendamente a incidência de mucosite. Então, a gente tem muito o que fazer, o diagnóstico é só clínico pela história, e é uma série de atitudes aí que melhora muito a qualidade dessas pessoas que já estão num processo muito difícil, muito sofrido. O tratamento do câncer nunca é agradável, e às vezes a gente está com essa noção, né, que a mucosite está relacionada à radioterapia para o câncer de boca. De fato, está, mas é a menor população. Mulheres com câncer de mama tem muito mais e a gente tem muito que fazer nessa área aí. Bom, mais recentemente, esses casos aqui não são meus, porque eu ainda não vi esses pacientes, esses casos são da literatura, no trabalho da Espanha. A Covid-19 também dá lesões bucais. Essas lesões aqui estão numa criança, vocês veem aquelas múltiplas petequias no palato, duro e mole, como alterações da Covid, a gente ainda sabe pouco a respeito dessas alterações, né? Mas a gente tem casos, esse mesmo trabalho tem casos de manifestações mais intensas. Observa a região cervical do 26 ali, né, a gengiva inserida ali no contorno cervical do 26, observa a linha média do palato. Então você vê ali várias petequias, várias áreas eritematosas ali no palato do paciente. Então, com certeza, a gente ainda vai aprender muito sobre essas estomatites relacionadas à COVID. O que se sabe é que elas se manifestam quando a doença está acontecendo, enquanto está em andamento o processo. Também não sei
dizer a respeito da severidade ou da gravidade da COVID para que o paciente tenha essas manifestações bucais. Isso a gente vai aprender com certeza nos próximos dias, né? Nas próximas semanas aí de evolução do processo. Uma outra questão genérica também é a tal da gengivite descamativa, né? Que é de diagnóstico clínico, e é uma expressão que define um monte de alterações, porque a gengivite descamativa ela pode ser manifestação de líquen plano, de pênfigo, de pemphigoide, mas de qualquer maneira, a gengivite descamativa ela é um processo autoimune. E aí, então, a forma de manejar, você pode manejar na maioria das vezes com corticoide tópico, e existem várias opções, dexametasona, clobetasol, hidrocortisona, você pode usar laser também, que funciona adequadamente, e dependendo das circunstâncias, né, se você tem como estabelecer o diagnóstico conclusivo, diferencial, isso é importante. No líquen plano dá. Tem muitas características associadas, a gente aprende a fazer esse diagnóstico clínico do líquen plano. E também, se fizer uma biópsia, o líquen plano tem característica típica lá que o patologista vai saber dizer e colocar no laudo que é líquen plano. Se é pênfigo, a pemphigoide, o processo é mais sofisticado, é mais elaborado, precisa de imunofluorescência, dá mais trabalho, e aí fica nessa classificação, né, se a gente não conseguir avançar nesse diagnóstico, de gengivite descamativa, com esses manejos, né, que a gente citou, mas o diagnóstico é eminentemente clínico, isso afeta a maxila e mandíbula, assim, de uma forma bem distribuída, é muito sensível, os pacientes têm muita queixa, muito desconforto. Um ponto importantíssimo, pessoal, você tem que zerar a condição periodontal aqui, você tem que tirar a placa e cálculo. Então, tira a placa, tira a doença periodontal disso aí, para que você não tenha hiperemia e edema, para que você tenha ali só o que sobrou da patologia autoimune mesmo. Isso é muito importante para que o caso tenha uma boa evolução. Tem uma afta aí, só para lembrar, que é a mais comum de diagnóstico clínico. Então, quem ia ver afta, ouviu um papo de afta no início, está vendo uma aí só para constar, porque justamente a gente queria fazer algo para discutir as lesões de diagnóstico clínico, estomatites, mas tem muito mais além de afta, né? Que a gente viu hoje. E você vê herpes intrabucal. Então, a gente está muito acostumado a fazer o diagnóstico clínico quando esse herpes está no lábio, que forma aquelas bolhas, e às vezes, quando ele é intrabucal, ele tem uma manifestação um pouco diferente. E aquela questão da bolha, ela rompe muito rápido, porque o paciente está se alimentando, então, a vesícula, né? As vesículas do herpes. Então, usualmente, você vê essas ulcerações rasas, que podem ser mais ou menos intensas, o paciente tem dor associada, mas aí, pessoal, de novo, a anamnese, a história clínica é muito importante. Você precisa reconhecer a história do paciente, porque ele, se fizer os episódios recorrentes, essas lesões intrabucais, elas doem bastante também, então você vai conseguir fechar pela história clínica da dor dessas lesões intrabucais. Dificilmente você vai conseguir ver as vesículas, dificilmente o paciente vai ter percebido as vesículas. Finalizando, então, gente, qual era a dica? Olha aí, ó, o curso dele é muito top. Muito obrigado. A dica é essa aqui, gente, sonda exploradora. Você vai usar a sonda exploradora não só para ver cárie, você vai usar a sonda exploradora para testar candidíase. Você aperta a sonda ali contra o palato e corre ela. Se colecionar uma massinha branca, quem vê se você colecionar aquela massinha branca ali, é cândida, então ainda tem fungo presente. E outra dica da sonda, olha só, você pode usar ela para manejar as lesões também. Então, parecia algo muito complicado, você coloca a sonda lá numa lesão pediculada, bem mais fácil de resolver. Muito obrigado pelo pessoal do curso aí participando. Muito obrigado pela paciência de vocês estarem aqui me ouvindo. Um grande abraço para todo mundo.